Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, o programa da Gi passa toda terça-feira às 20h45. Por onde, Gi? Por todos os lugares. Canal 21 da NET, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no site, no aplicativo, por tantos lugares. Já faz o seguinte, já compartilha, tá? Quem tá aí, já vai me dando oi. Tá? Que eu tô geralmente sempre no Facebook, na página, acompanhando, já vai me dando um oi, muito boa noite, né? E também já vai compartilhando, nós vamos falar hoje sobre cardiologia. E eu tenho muito prazer de falar com esta querida aqui, a doutora Flávia Galdeano, que é cardiologista e também professora na Unifeb no curso de Medicina. É isso? Seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Boa noite. Um prazer estar aqui com você, Gi. Muito obrigada. Então, Flávia, vamos falar o seguinte, da importância da gente procurar um cardiologista, avaliar a nossa condição, o nosso coração, que geralmente as pessoas só vêm aqui quando dá um piripaque, é isso? A maioria vem aqui quando a pressão sobe, ou sente uma dor no peito, ou dá falta de ar. Existe assim, um número bem pequeno de pessoas, tá, Gi? Mas eu sinto que isso aumentou um pouquinho de pessoas mais jovens que vêm para avaliar. Eu não estou sentindo nada, eu vim aqui para saber se está tudo bem. E é isso. Né? Então, a gente faz uma avaliação física, escuta toda a história do paciente, saber o que aconteceu antes, como é que foi a infância, tudo isso, porque a gente tem que se relacionar, né, o passado com o presente. Faz exames, a gente pode fazer desde um simples eletrocardiograma, que é um exame de triagem, até o exame da esteira, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Né? E o paciente sai tranquilo. Ou, se tiver alguma coisa, a gente já começa a prevenir, já começa a fazer um tratamento. Às vezes precisa tratar, às vezes a pessoa vem aqui e acha que não tem nada e tem. Né? Mas a maioria delas que não sente nada, que vem aqui, graças a Deus, a gente só vai fazer um trabalho de prevenção. Isso é importante, que nem a gente fala assim, vai praticar um exercício físico, eu na condição de personal trainer, eu digo o seguinte, tá, mas tu estás apto para isso? Não é simplesmente sair andando, tu pode ter um mal súbito ali, porque tu tá com a tua pressão alta, tu nem sabes, não é verdade? Então, assim, quando que, uma vez que vem aqui e tem algum sintoma, assim, mais aparente, assim, que as pessoas veem, assim, dor no peito, como vai apresentar alguma queixa no coração? Olha, a maioria das pessoas, por exemplo, que tem hipertensão, não tem sintoma nenhum. Né? Eu falo que são doenças silenciosas. E a hipertensão é a mais silenciosa delas. A minoria tem sintomas. Sim. Né? E o mais difícil é que essa pessoa que não tem sintomas, ela não aceita iniciar o tratamento quando a gente faz o diagnóstico. É a resistência. E aí os anos vão passando e às vezes quando vai começar o tratamento é tarde demais, no sentido de que já fez alterações no próprio corpo dela, no coração, na visão, no rim. E essa hipertensão podia ter sido tratada e podia ter evitado tantas coisas, né? Então, assim, quando que a gente começa a observar que a pressão, a hipertensão, quais são os números, assim, 14/8, não, mas se está 14/9 é uma coisa, 12/8 tá legal. Qual que é, assim, o correto que a gente pode afirmar de uma pressão boa? A pressão normal vai até 130/85, ou 13/8,5. Acima disso, tanto o 13 quanto o 8,5 são hipertensões, né? A gente pode dizer, quando é os dois que estão altos, a gente diz hipertensão conjugada. Se é só uma, hipertensão ou sistólica isolada ou diastólica isolada. Né? Então, tudo isso é hipertensão. Passou do 13, passou do 8... É hipertensão. Detalhe importante, não interessa a idade, que às vezes o paciente, mas eu já sou idoso, eu posso ter essa pressão. Depende do que ele tem, além dessa pressão. Né? Porque, às vezes, a pessoa se dá essa desculpa. Não, eu posso ter a pressão um pouquinho mais alta, que eu já tenho 50 anos. Mas, na verdade, não. Pressão normal é até 13/8,5. Passou disso em qualquer idade da vida, vai ser hipertensão. Isso, gente, tem que procurar para estar tomando aquele remedinho, que eu digo assim, eu tenho alunas que têm a pressão um pouquinho alterada, um pouquinho acima disso, mas tomam o seu remedinho e vão fazer a prática do exercício, ok. Vida normal.
É isso que o que a gente quer é que a pessoa mantenha uma vida normal, uma vida saudável, fazendo tudo que gosta. Ah, mas eu não vou poder beber. Eu falo, olha, não é bem assim, né? E é que a queixa que eles mais têm para mim, né? Eu não vou poder comer isso, aquilo. Eu falo, também não é assim. Sim. Tem que ter moderação, né? É muito pior tu fechar os olhos e dizer assim, não, a minha pressão ela tá alta, mas deixa assim, eu vou continuar comendo, do que tu ter aquele remedinho, né? E cuidar com a alimentação, fazer exercício. E existe a situação de estar ali com a pressão. Não sei se dá tempo de falar nesse primeiro momento. O que acontece, assim, eu que trabalho como personal com exercício físico, a pressão tá 12/8. Eu começo a fazer um exercício físico. O que acontece com o coração, com o corpo? Bom, o coração, ele tem que dar conta do recado. Então, se você vai fazer uma atividade física, ele vai começar a bater mais rápido, a sua pressão vai subir, tá? Isso tem que acontecer. Sim. Porque se não acontecer, é aquele aluno que passa mal, que não consegue fazer o exercício direito. Uma das causas é isso. É que a gente chama de cronotropismo, né? O coração não consegue acompanhar o esforço. Né? Então, essa é uma reação natural. O que é benéfico, então, no exercício, doutora, já que, né, a pressão sobe? É que o exercício ele libera muitos hormônios, substâncias boas, vamos dizer assim. E logo após o término do exercício, o seu coração vai bater mais devagar que ele batia antes, sua pressão vai cair mais ainda, ou seja, você vai estar protegendo o seu coração para situações de estresse. Que na hora que vem o estresse, que vem um problema mais grave, você tem uma reserva. O seu coração sabe lidar com aquela situação sem faltar sangue, por exemplo, na cabeça, que seria um derrame, ou faltar sangue no próprio coração, que seria um infarto. É muito interessante. É como se a gente tivesse preparado para esse susto. Exatamente. Né? Vamos fazer o seguinte, doutora. Vamos dar só uma paradinha para os nossos comerciais e a gente já volta, tá bem? Até. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, hoje aqui com a doutora Flávia Gaudiano, que é cardiologista. Nós estamos aqui com a bichinha, olha só, com a esteirinha, falar justamente de esforço físico. Doutora, como é que funciona assim, então? Se o coração não está preparado, a gente vai ver aquela típica cena da pessoa tá fazendo exercício, daqui a pouco ficou tudo branco, daqui a pouco ficou tudo preto. O que acontece com o corpo? Acontece que o paciente não tem condicionamento, ou seja, preparo, né, para aumentar o trabalho do coração. O corpo dele precisa, a musculatura está pedindo mais sangue e o coração dele não está preparado para isso. Ah, mas é porque meu coração é fraco? Não, é simplesmente não teve treinamento, né? A gente precisa treinar, assim como o músculo da perna a gente treina, o do braço a gente treina, o coração é um músculo. Ele precisa de ser treinado para isso. Então não é do dia para a noite. Então aí vai acontecer aquela cena típica, né? Eu disse que eu não ia falar isso, mas eu vou acabar falando. Às vezes na academia a gente vê aquele indivíduo mal começou, de repente tá dando o cacete, isso eu não devia falar aqui, né? Mas já falei, tá fazendo muito esforço. E daí vai dar aquela situação, pronto, lá vai mais o indivíduo, o que tem que fazer? Deitar, levantar a perna, é porque o coração não... Sim, aí ele fala que exercício faz mal.
né? Ele não vai querer voltar. Claro, acho que tudo tem que ser gradual. O aluno da atividade física, ele precisa se respeitar e ir fazendo um aumento gradual vamos dizer assim, do esforço, né? Então, quando o paciente vem aqui e me procura com relação a isso, eu sempre falo, vamos começar com um tempo menor, você vai aumentando gradativamente, assim como a carga. Você vai começar com uma carga menor e vai aumentando gradativamente. Com isso, você vai estar com o coração treinado e vai estar preparado na hora que você precisar, ele vai corresponder. É isso, por isso que eu falo sempre para meus alunos, principalmente na aula experimental, vamos devagar, para daqui a pouco aumentar um pouquinho para não passar por essa situação, porque tu vai odiar a academia, vai odiar fazer exercício físico, cada vez que vai fazer vai passar mal, ninguém merece, né? Doutora, como é que funciona o teste desse daqui? Vamos explicar para o pessoal, para aqueles que nunca fizeram. Enfim. Tá. O teste ergométrico, ele é feito para a gente avaliar condicionamento do coração, se esse coração aumenta a frequência e diminui no exercício, se ele aumenta e abaixa a pressão no exercício, se tem algum sinal de entupimento das artérias do coração. Tudo isso a gente vê nesse exame. Se ele apresenta arritmias, também a maioria delas acontece no esforço, a gente faz essa detecção. Então, a gente vai colocar no paciente vários eletrodos, que é onde a gente vai ler pelo computador o eletro do coração, que vai acontecendo durante o exercício, né? E eu vou medindo a pressão a cada minuto, aquela coisa toda. Então, assim, começa lento e vai aumentando a intensidade. Mas eu tenho que correr? Não necessariamente. Cada paciente faz um exame que é feito para ele. Cada um tem um esforço. Né? Um paciente idoso que às vezes vai andar menos, mas esse menos já vai atingir o que eu preciso para avaliar né, o coração dele. Então, é bem individualizado esse exame, tá? Ele tem que ser feito com um cardiologista, vou logo dizendo, não pode ser feito com outro tipo de profissional. Por quê? Porque a gente precisa ter essa expertise de fazer essa leitura. Sim, e para todos os efeitos tem lá, o desfibrilador e tu estarás em boas mãos, né? Porque vai saber lidar com a situação. Deu um piripaque, tu tá aqui, né? E vai saber o que fazer. Pois é. Mas eu nunca precisei usar aqui esse desfibrilador, tá? Graças a Deus. Mas ele está aqui para nos ajudar. Caso aconteça uma arritmia grave, eu consigo intervir, né? E consigo tratar o paciente antes que o pior aconteça. Mas tem muito paciente, Gia, que não quer fazer esse exame. Sim. Porque tem uma história, assim, de que as pessoas morrem fazendo esse exame. Na verdade, assim, essa pessoa que faleceu fazendo esse exame, ele ia falecer atravessando a rua, fazendo qualquer outra coisa. Ele teve uma arritmia durante o exame, como ele pode ter fazendo qualquer outra coisa. Tá? Então, esse exame aqui não faz mal para ninguém, tá, gente? Ele só faz bem. Inclusive, ele vai dizer tudo isso que eu disse. Né? Então, esse exame, ele complementa os outros exames. Quem quer fazer atividade física, eu acho uma ótima assim, né, uma ótima coisa fazer essa avaliação, porque aqui eu já vou poder dizer para ele, olha, você precisa de melhorar seu preparo. Então ele já vai chegar na academia, ele já vai saber que ele não pode querendo fazer tudo num dia só, porque o coração dele não está preparado para isso. Perfeito. E com relação a demais exames, né? Por exemplo, assim, acho que foi no início desse mês que falou que era o dia do colesterol, combate ao colesterol, agora não me lembro a data certa. Também é um forte indicativo, né? Por exemplo, assim, a pessoa para ter um infarto, algo do tipo, como que funciona, por exemplo, assim, essa questão do colesterol aliado aos teus exames aqui? Então, a gente faz essa avaliação, como eu falei no início, pega a história do paciente. Por exemplo, muitos deles que têm um colesterol alto, é uma história familiar de colesterol alto. Porque o colesterol ele tem essa característica genética, vai passando de pai para filho. Né? Então, são pacientes que, desde jovens, já têm um colesterol alto. Então, eles têm uma chance muito maior de entupir, vamos falar assim, que as pessoas entendam, né? As artérias do coração. E aí, esse paciente é por exemplo, que eu com certeza vou pedir um teste da esteira. Por quê? Porque é o exame que vai me dizer se ele tem alguma obstrução arterial, né, perigosa. Mas se tiver 30% de entupimento, provavelmente não vai aparecer. Mas os perigosos vão aparecer aqui nesse exame.
né? Então a gente consegue se antever, tratar esse entupimento antes que ele termine de fechar, vamos dizer, antes que o cano termine de fechar. Porque, falando bem o português e para as pessoas nos entenderem, fechou o cano, vai dar o famoso infarto. Exatamente. Né? E aí, quando dá um infarto, o que acontece? Aqueles sinais clássicos, dor no braço, nem sempre. Nem sempre. E é verdade que a pessoa pode estar infartando por várias horas e nem se tocar disso? É verdade. Porque tem pessoas, por exemplo, os diabéticos, eles têm menos sensibilidade à dor. A mulher ela é mais resistente à dor, então ela acha que é outra coisa. Por exemplo, né? Que a gente tem um monte de dor, né? Dor aqui, dor ali, acolá, né? Sim. Então não é nada. Só mais uma. Só mais uma, Uhum. Então tem pessoas que não vão perceber que estão infartando. E às vezes, quando vai saber, já se passaram dias. Aí ele vai saber porque ele começou a ter muito cansaço. Ele vai pendurar a toalha dele no varal, meu Deus, que cansaço. Por quê? Porque uma parte do coração dele morreu. Isso é um infarto, é a morte das células do coração. E aí uma parte morreu, ou seja, esse coração não é mais capaz de fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Sim. Então, o que a gente quer evitar tratando o colesterol, tratando a pressão alta? Diminuir a chance disso acontecer. Ou seja, essa pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. Ela vai poder fazer tudo o que ela quer até o dia, vamos dizer assim, que chegar a hora... Ai, doutora, mas assim, um dia vai acontecer. Eu falo, olha, pode acontecer. Mas eu tenho muitos pacientes idosos que não falecem do coração. Sim, sim. Né? Tem um coração bom até o fim. Sim. Esse paciente faz exercício até o fim, ele faz as suas próprias necessidades sozinho, a sua higiene pessoal sozinho. Gente, isso é muito importante. Isso é qualidade de vida, né? Não é só estar vivo, né? É se manter ativo aqui. Então, a prevenção serve para isso, Gi, para a gente poder ter uma vida feliz, né? E falando das mulheres, né? Vamos só para fechar esse bloco aqui. Geralmente as mulheres são mais suscetíveis a infartos, principalmente por conta do pós-menopausa, porque tem aquele hormôniozinho que não sei baixa, enfim. Como é que isso funciona? Vamos puxar a orelha da mulherada, que geralmente acha que tudo é Mulher Maravilha, mas que pode bater. Claro. A mulher, ela perde uma proteção importante depois que ela entra na menopausa. Então, o que a gente observa? Aumenta a pressão arterial, aumenta o colesterol. E aumenta a chance de ser diabética. Tudo isso acontece pós-menopausa. Então, e é uma coisa impressionante, Gi. Às vezes assim, ano passado eu não tinha nada, esse ano eu tenho tudo. Me explica isso. Eu falei, bom, a senhora entrou na menopausa. Que boom, é um boom na vida da mulher. É um boom, é uma mudança radical. Né? E é preciso, assim, enfrentar isso aí de cabeça erguida. Vamos lá, tem cuidado, tem remédio, ou tem tratamento, tem que ter uma alimentação diferente do que tinha antes. Mas é possível, tem que procurar essa avaliação, eu acho muito legal. Claro. Porque você consegue se antecipar a esses problemas, né? E tratar antes que tenha um infarto, essas coisas outras que vão levar para o resto da vida junto. Pois então, e isso que eu digo, só não pode fazer de conta que não está acontecendo nada e procurar ajuda. Fala para tua mãe, fala para tua sogra, dá uma sacudida na tua casa, porque é saúde, tá? Para o terceiro bloco, a gente já volta com os tipos de exames aqui na salinha ao lado, tá bom? Até lá. Até logo! A Gi pergunta, doutor Luiz da Uralcim responde. Doutor, aquele pozinho preto que passa no dente para clareamento funciona ou não? Olha, a gente observa, né, nos estudos que foram feitos, Gi, que esse pozinho, ele causa até um certo... ele é um pouquinho abrasivo, então ele causa até um certo desgaste no dente. Então, ele realmente não está indicado. Dá uma primeira impressão realmente de dente clareado, mas dali a pouco ele volta a ficar amarelinho de novo, ou seja, não tem indicação clínica realmente a utilização desse material. Gente, presta atenção que tudo que a internet traz, às vezes, nem sempre é seguro. Confere com um dentista. Valeu? Tchau! O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é?
A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, hoje falando sobre cardiologia aqui no consultório da doutora Flávia Gaudiano, e nós estamos aqui com um exame para lhe explicar como é que funciona isso. Diga lá, doutora. Bom, esse aqui é o ecocardiograma, é um aparelho de ecocardiograma que é um aparelho de ultrassom. Certo. Né? Que o ecocardiograma é o ultrassom do coração. Então, nesse exame, a gente vê como é que seu coração está funcionando, né? A gente consegue ver na hora, ou seja, o paciente está deitado aqui e eu consigo olhar esse coração, vejo se a musculatura dele está funcionando bem, ou se de repente tem uma parte dela que não funciona, ou seja, ele teve um infarto naquela área. Se as válvulas do paciente estão funcionando bem, porque é muito comum a gente ter problema de válvula, principalmente quando é depois dos 60 anos, tá? Tem muita gente que tem aquela famosa prolapso da válvula mitral. O que seria isso que a gente escuta? Ah, ele tem um prolapsozinho. O que seria isso? É uma seria parte... assim, ó, o coração, a válvula, ela não se fecha completamente na hora que ela deveria fechar. Então, uma parte do sangue, que o sangue sempre segue um fluxo único, Gi, tá? Ele sempre vai para frente. Sim. Só que no refluxo, no prolapso, vai acontecer um refluxo. Então, o sangue volta um pouquinho. Tá? E é nesse exame que a gente faz esse diagnóstico, né? E diagnóstico de todos os problemas de válvula, tá? Certo. Esse é o exame melhor para ver isso. Né? Eu também verifico aqui problemas oriundos da infância, por exemplo, cardiopatia congênita, tá? Às vezes, a gente consegue, no adulto, ver uma doença que ele tinha desde que nasceu e quando é adulto só que ela aparece. Então, é esse exame que vai me mostrar também, tá? É um exame muito importante para a gente fazer o acompanhamento do tratamento do paciente também. Né? Ele é que faz o diagnóstico do coração grande. Sim, ó, mãe, ó, um beijo para ti, ó. O coração é tanto amor que o coração é grande, né, mãe? Quem tem, por exemplo, pressão alta, tem a maior chance de ter coração grande. Sim. Então, normalmente, o paciente hipertenso, eu faço a avaliação com esse exame em conjunto, tá? E a gente vai fazendo esse acompanhamento ao longo dos anos. É um tratamento a longo prazo. E, né, esse exame é o melhor exame para me dizer assim, o tratamento está indo bem, ele realmente, o coração está, vamos dizer assim, pequeno, não cresceu. Tudo isso a gente vai ver nesse exame. É bem, bem importante esse exame. E o acompanhamento, assim como a gente vai na ginecologista uma vez por ano, o cardiologista também uma vez? Depende do paciente, né? Tem paciente que tem mais problemas, às vezes eu vejo até todo mês, tá? Tem pacientes que eu vejo uma vez por ano, às vezes a cada 2 anos. Certo. Né? Depende muito do que você tem, o que você precisa, porque tem problemas que exigem uma atenção maior, tem problemas que não. E isso é uma coisa assim, muito importante, Gi. A chance do seu tratamento dar certo tem muito a ver com isso. Sim. Né? Você pede para o paciente fazer um tratamento, ou seja, tomar um remédio, não tomar excesso disso, não comer sal e tudo, mas se ele não voltar e você não poder reavaliar, como é que você vai fazer a coisa, vai ajudar? Você pediu tudo isso, deu a medicação e o cara saiu daqui comendo muito mais do que também não vai funcionar, é isso, também né? Não, a vida não é feita de milagres, assim, tem que fazer um esforço, né? Sim, então às vezes eu tenho muito paciente idoso, né? Não mas o cardiologista sempre tem muito idoso, gente, tem muito jovem também, mas os idosos são pacientes que normalmente têm mais problema. Então, esse é aquele, às vezes, que eu preciso ver todo mês. Por quê? Porque cada remédio vai fazer um efeito X e eu tenho que ir ajustando os remédios toda hora, porque muda muito rápido. Né? E, eu agora não estou me sentindo bem, o que eu faço? Então, esse acompanhamento de perto
É importante. É importante. Porque é delicado, né? Porque geralmente associa outras coisas. Daí foi tratar de um negócio aqui, mudou o remédio aqui, deu efeito aqui. Eles tomam muitos remédios. Então, assim, a interação medicamentosa também é um problema. Sim. E assim, o rim dele já não é tão bom, o fígado também não. Então, ele não vai conseguir metabolizar, processar bem cada medicação. Então, não é assim excesso de cuidado. É normal isso, gente. A gente precisa realmente reavaliar esse paciente com mais frequência. Certo, mas eu acho que o caminho, o mais certo de tudo é a prevenção. Né? Eu acho que uma vez que tu tens assim, e não às vezes parece que a gente até é chata em falar, né? Mas assim, ó, é fazer exercício, é tomar água, é cuidar da alimentação, é ir ao cardiologista, é fazer exames. Isso é contínuo para tu ter uma qualidade. A prevenção é muito mais barata. Isso, financeiramente e vamos dizer assim, ele vai exigir muito menos da sua saúde. Só que tem um fator aí que dificulta tudo. Depende da pessoa. É verdade. Porque o remédio é muito fácil. Você tira ali da caixinha, toma. É muito fácil. Agora, você mudar e fazer essa mudança virar uma rotina é muito mais difícil que tomar um remédio. Sim, as pessoas são resistentes, né? Mas uma hora a ficha cai. Não é, doutora? Gente, nós ficamos aqui, eu acho que foi um bate-papo bem gostoso, bem interessante para desmistificar, para explicar, para incentivar, né, as pessoas a se cuidarem mais, a olharem mais para si, né? Quer deixar um recadinho final? O recadinho final é esse. Não protele, não fique protelando se cuidar. Cuide hoje, comece a partir de hoje. Né, a se alimentar melhor, a dormir melhor, a fazer um exercício, porque só isso é a melhor prevenção que existe. Maravilha, muito obrigada, viu? Um cotovelinho, né, uma querida. Gente, nós ficamos aqui, então, no oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. Um beijo no coração, até terça-feira que vem. Tchau!